todos, todas e todos. Eu sou Cecília Oswaldo Cruz, diretora de programas da Brasil Foundation. A Brasil Foundation é uma organização que atua há 25 anos, mobilizando recursos no Brasil e no exterior para apoiar iniciativas sociais no Brasil, com o objetivo de promover equidade, justiça socioambiental e oportunidade para todos. Desde nossa fundação, foram mais de 50 milhões de dólares investidos em 900 organizações da sociedade civil em todas as regiões do Brasil e diversas áreas temáticas. A temática ambiental foi transversal em todos os nossos apoios. Mas em 2021, passamos por um processo de planejamento estratégico onde redefinimos nossa atuação focando em 4 áreas prioritárias. Nesse contexto, nós lançamos o nosso Fundo de Meio Ambiente. É um fundo que tem uma abordagem multibioma e foco em organizações de base, de populações subrepresentadas, de comunidades tradicionais que sejam protagonistas na gestão de suas iniciativas. Bruno Faria, coordenador de parceria estratégica da Brasil Foundation, e esse é o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast. Essa é uma produção da Brasil Foundation em parceria com a Rede Comoar para o mês da filantropia que transforma. Nossa ideia aqui é explorar um tema crucial e urgente: o papel das organizações do terceiro setor no enfrentamento das mudanças climáticas e na promoção da justiça socioambiental. Em um cenário onde as consequências do aquecimento global se tornam cada vez mais evidentes. As comunidades mais vulneráveis enfrentam desafios extremos, desde a perda de recursos naturais até a intensificação das desigualdades sociais. Então, nesse episódio, vamos conhecer de perto o trabalho de organizações que estão na linha de frente dessas batalhas, desenvolvendo soluções locais e inovadoras e que não apenas mitigam os impactos ambientais, mas também promovem uma justiça social profunda e duradoura. Vamos discutir com essas iniciativas que estão transformando a realidade de todo o Brasil, enfrentando a escassez de recursos e construindo um futuro mais sustentável e inclusivo para todos. E para este episódio, em específico, nós convidamos o Joaquim Belo, que eu gostaria que ele viesse se apresentar e falasse também um pouquinho da organização onde ele atua. Olá, boa tarde para todos. Eu sou Joaquim Belo, sou nativo aqui do estado do Amapá, milito há bastante tempo na luta do movimento social na Amazônia, na defesa do uso coletivo da terra, e faço parte da associação, uma entidade base, a Associação Nossa Amazônia, que é uma entidade associativa, né, que vem se organizando para essa construção de capacidade de uma pauta socioambiental, né, tendo como foco específico, né, uma educação, né, inovadora, né, que possa dialogar no contexto da vida da própria comunidade, né, que eu acho que para nós, assim, se a gente não tiver um modelo de educação que vá para esse campo dessa discussão da socioeconomia, né, coisa que tem ficado muito aquém dentro da formação que a gente tem de convencional, a gente custa muito avançar. Então, eu tenho a Associação Nossa Amazônia, é uma associação que só tem 7 anos de existência, né? Mas vem trabalhando fortemente para se estruturar no modelo de gestão participativa, mas uma gestão sociopolítico e financeira, né, que dê segurança para as parcerias que a gente constrói, mas que dê segurança na perenidade do trabalho que a gente tem como estratégia, que é uma educação contextualizada na política socioambiental de desenvolvimento comunitário. Então, eu acho que essa é a pegada que a gente está tendo aqui, né? E fico muito grato pelo convite que nos foi feito, e vai ser um prazer compartilhar aqui o nosso pensamento, as nossas ideias, nesse momento de crise tão séria que a gente vive, né? Que é essa crise climática, né? Nós que ficamos aqui extremamente gratos pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente. É um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada, Joaquim, o prazer é nosso mesmo. Então, a gente queria começar aqui com você nos dizendo como é que vocês avaliam o impacto das mudanças climáticas ali nas comunidades e nas organizações com que a sua organização trabalha, né? Quais são os desafios mais críticos que vocês têm observado, os mais urgentes e prementes ali na sua comunidade? Olha, primeiramente, o tema, assim, do aquecimento global
assim, ele é ainda muito mal compreendido por parte da comunidade, e sim, de uma forma muito, muito geral, né? Assim, a gente percebe, tem clareza que o clima está mais quente, que a água está ficando mais escassa, né? Sabe? Que a floresta está mais seca, que certo tipo de produção está mudando, que o açaí já tem açaí que seca no pé. Então, mas isso, a maioria da comunidade não faz nenhuma relação com essa questão da mudança climática. Por mais que a gente já tenha um trabalho extenso nessa direção, mas ela custa assimilar isso aí. Até porque tem uma conjuntura que é muito desfavorável, né? A gente vive um momento assim que também essa situação do avanço da igreja pentecostal que é grande nas diversas regiões, entendeu? Coloco tudo que isso é Deus, né? É culpa de Deus, né? Isso acontece assim, porque Deus quer que está acontecendo isso, né? Então, isso tem dificultado um pouco, assim, mas em determinadas regiões a gente tem conseguido avançar, principalmente quando se trata isso um pouco com a juventude, né? Assim, entre a juventude e aquelas pessoas mais velhas, mais antigas, a gente faz uma relação disso, a gente consegue extrair um pouco desse processo todo, que alguma coisa mudou e mudou de forma muito negativa e muito séria. E que esse negativo e muito sério tem a ver com as mudanças climáticas, tem a ver com essa temperatura que ninguém consegue hoje mais nem ter um conforto mínimo numa casa coberta de palha, né? Então eu acho que existe esse fato aí impactando todo mundo, mas ainda temos muita dificuldade para que a comunidade assimile que realmente a gente está numa crise tão séria e que a gente precisa ter comportamentos, né, que possam se relacionar um pouco melhor com essa realidade, né? Uhum. Nossa, impressionante, muito importante o que você está dizendo. Isso é uma questão, isso é um desafio basilar, né? Que demanda também as organizações fazer muito um trabalho de conscientização junto à comunidade, né? Exatamente. Esse é o caminho que a gente tem trilhado, né, nesse aspecto de lidar com essa questão, porque isso está impactando direto, assim, a escassez de alimento, por exemplo, né? Isso é fato. Então, o alimento está mais escasso, né? Quem trabalha com as suas roças sabe que não está podendo nem... Está perdendo o seu cultivo, que está secando, né? Então, isso tudo são indicadores, né, que para muita gente já lida com isso e está buscando meios para ver o que a gente vai fazer com isso tudo, né? Porque são comunidades que vivem com a floresta, né? A floresta é sua aliada. A floresta que provém o que você tem, né? Então, se a floresta já tem esse impacto, o que a gente vai fazer? Eu não estou mexendo com o cultivo de alguma coisa, né? Eu não estou mexendo com irrigação para plantar tomate. Eu estou mexendo com a floresta, que me dá o açaí, que me dá a castanha, que me dá os óleos, que isso tudo tem chuva, que tem o pescado, que tem o camarão, né? Então, se ela que nos nutre dessa forma, então ela está sendo impactada, a gente fica um pouco sem saber o que a gente vai fazer para lidar com isso tudo, né? Por isso que dá essa dificuldade, né? Sim, até dentro dessas dificuldades, Joaquim, que você está expondo aqui, da dificuldade de assimilar esses processos, a gente pode citar aqui que as mudanças climáticas têm agravado bastante as desigualdades sociais na região e nas áreas de atuação onde vocês estão, né? Essa desigualdade, como você falou, a questão da plantação, entre outras, tem agravado bastante a desigualdade no território. E como vocês têm trabalhado para lidar com esses desafios aí na região? Olha, primeiramente, é a gente lidar um pouco mais com as questões dos nossos próprios manejos, né? Eu acho que nós temos manejo de açaí, por exemplo, né, que está vindo numa caminhada de virar monocultivo de açaí, que é extremamente perigoso, né? Para que a gente tenha um manejo com um pouco mais de equilíbrio com as diversas espécies que dão um pouco mais de conforto para o próprio ambiente, né? Porque o momento que eu manejo só o açaí, deixei ele sozinho e por ser uma palmeira um pouco quente, obviamente que ela vai sofrer mais de que uma combinação de floresta, né? Então, eu acho que isso são
é o esforço que a gente vai fazendo de passar essa compreensão. Outra coisa é você lidar com algumas tradições que o pessoal, que a gente trabalha aqui, para ver o que vai ser mais factível. Por exemplo, a nossa comunidade tem a tradição de fazer as pequenas roças de toco, com a prática da queimada, por exemplo. O que vai ter mais vantagem para ela? É ter uma prática de queimada controlada? Ou, quem sabe, em alguns lugares tem até a mecanização, mas a mecanização repetida, ela começa também a savanizar o solo. Então, a gente fica buscando essas diversas medidas, né, para que a nossa comunidade tenha clareza de como é que ela vai lidar com isso. E outra coisa também é essa escassez da água, né? Porque tem gente que já está ficando sem água de beber. Quer dizer, para quem está mais para a parte do estuário da Amazônia, onde eu estou, está mais tranquilo nesse aspecto, que é que esse fluxo da maré que enche e vaza, isso nos dá um certo conforto. Mas em comunidades que estão para o alto, para o Amazonas, para o Acre, Rondônia, que já não tem esse mesmo fluxo de maré, a escassez da água já chegou assim nas comunidades, e comunidades que tinham água em abundância, tipo 1 ano, 2 anos atrás, né? Que nadavam na abundância da água. Então, isso está havendo uma mudança radical que precisa que a gente reflita urgentemente o que deve fazer com essa situação toda, né? E isso, inclusive, Joaquim, é algo que tem que ser muito, muito falado, que assim, quem não é da Amazônia, do restante do Brasil, às vezes não imagina que a Amazônia hoje está sofrendo com essa escassez de água, como você citou, né? Exatamente. Exato. É isso que às vezes, muita gente fora da Amazônia tem dificuldade de entender como é que o rio, o maior rio do mundo em volume de água, né, que é o rio Amazonas, né, como que a gente está vivendo essa crise, né? Então, isso realmente, para muita gente, é difícil de entender, só a gente estando aqui, né, para sentir o que realmente está acontecendo, né? E a gente, às vezes fica assim, nos perguntando assim, né? Qual o caminho que a gente vai trilhar? Que solução a gente vai dar para isso tudo, né? Porque, por exemplo, enquanto o sistema está cobrando que quer mais petróleo, o sistema está cobrando que quer desmatar mais para botar o agronegócio, o sistema está cobrando mais pastagem para botar boi, mais veneno nisso tudo, entendeu? E vai cobrar da nossa comunidade a nossa adaptação. É muito contraditório isso. Como é que estão pedindo isso, que está destruindo toda a nossa humanidade, e vem pedir para a comunidade se adaptar? É até um pouco, assim, até uma piada parece um negócio desse, né? Para a gente. Uma incoerência, né? Uma incoerência nesse processo todo. Então, mas aí nós temos que usar a palavra que o Douglas usou agora. Precisamos enfrentar isso contra a sociedade, desde o lugar onde nós estamos aqui com a comunidade, com as nossas escolas, né, com os nossos movimentos, com as universidades. Nós temos que enfrentar isso contra a sociedade, porque parece que o sistema do grande capital não está entendendo o que está acontecendo. Parece que o kamikaze parece que quer se suicidar junto com esse processo, né? Então, a gente fica, às vezes, nos perguntando, né, o que é a ganância, né? O que a concentração da riqueza faz, né? Que ignora isso tudo, né? E nesse contexto aí tão complexo, que iniciativas vocês têm implementado? Pode compartilhar com a gente algum projeto, enfim, alguma iniciativa? Olha, a nossa grande infraestrutura de conforto, de desenvolvimento, é a floresta. Ela é a grande infraestrutura dessa Amazônia. E parte dessa infraestrutura de floresta, que provém chuva, que provém a riqueza que a gente tem, que é o alimento, está aqui onde eu estou com a atuação do nosso trabalho. Então, obviamente, que para a gente lidar com isso é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo, porque eu trabalho com a floresta. É diferente se eu trabalhasse plantando tomate. Bom, vou parar de plantar tomate e vou fazer outra coisa. Mas eu estou
numa ação de trabalho e que eu não posso substituir a floresta por outra coisa se ela estiver morrendo junto comigo. Então, a situação dos povos da floresta, das comunidades que têm a floresta como o indutor da sua vida, né, é crítico nesse momento, né? Porque a gente pode estar morrendo junto com ela. Porque o alimento que vem, que é o açaí, como eu citei agora há pouco, que é a nossa produção dos nossos óleos, das nossas castanhas, né? A gente precisa saber até isso, ela vai suportar esse impacto, né? Porque nós acreditamos que se isso está mexendo com o metabolismo do planeta, isso vai mexer com o metabolismo das nossas plantas, das nossas árvores, daquilo que nos nutre. Então nós estamos nesse momento. Então, por enquanto, assim, tem muitas comunidades que não estão percebendo que a safra do açaí encurtou, está sendo mais curta, entendeu? Parece que está se ganhando mais dinheiro, mas não percebeu porque a safra foi mais curta, teve menos açaí, obviamente, isso é a demanda da oferta e da procura, né? Não percebe que aquela quantidade de açaí que eu tinha, ele diminuiu um pouco. Então, se diminuiu um pouco, obviamente, dá a impressão para a comunidade que ele está ganhando mais dinheiro, mas não é isso. É porque houve uma oferta e a procura diferente. Então, a gente tem buscado fazer essa compreensão nesse sentido, né? E buscar trabalhar, principalmente onde a gente tem bastante água, esse complemento de atividades com as mulheres, em especial, a criação das galinhas, porque existe uma coisa, quem trabalha assim aqui na Amazônia, que tudo aquilo que começa a dar dinheiro, o pessoal só quer fazer aquilo. Por exemplo, aqui na minha região, o açaí virou a moda. Aí a pessoa não quer mais criar uma galinha, a pessoa não quer mais plantar um pé de limão, a pessoa não quer mais plantar um pé de laranja, porque acha que vai ficar rico só com açaí. Porque é aquilo que está dando dinheiro. E não percebe que o risco é muito grande quando você tem como base só um produto. Então, a gente vem buscando recuperar para que as pessoas tenham uma cesta de atividades econômicas um pouco mais ampla, e que a gente não se apoie num único produto. Por isso que a gente está apostando no açaí, na abacaba, nos óleos, na produção de mel com abelha nativa, com o manejo do camarão de água doce, com o plantio de uma mandioca com um pouco mais de tecnologia. Então, a gente tem buscado diversas alternativas para as pessoas não entrarem nessa da moda daquilo que está dando dinheiro. Eu acho que isso é um problema do capitalismo, né? Que tudo aquilo que dá muito direito, todo mundo só quer fazer aquilo. Então, para nós que trabalhamos com organização comunitária, eu acho que vocês, até o próprio Brasil Foundation, tem que ter isso muito claro, para a gente estar com a comunidade, para ela não cair nesse erro de achar que vai ficar rico só com uma coisa e, de repente, ela ficar extremamente pobre porque ela não tem nem aquilo mais, né? Então, essa é a estratégia que a gente tem buscado ultimamente, né? E botando a educação em cima de tudo, através da escola que a gente tem, como uma ferramenta para isso, né? Um fato importante, Joaquim, que você já citou 2 vezes aí sobre, né, tanto com assimilar quanto a percepção dessas comunidades, algo que me parece assim, hoje tem sido o principal trabalho de vocês, é essa conscientização das comunidades para eles compreenderem o cenário, o que está acontecendo hoje na Amazônia, o impacto que eles vão ter e, como você falou, e trabalhar também na diversidade econômica, de variedade de produção, para que, para além das questões ambientais, também a questão econômica possa caminhar alinhado ali para que essas comunidades possam se desenvolver, correto? É isso que tem acontecido e que tem sido a atuação de vocês no momento, né? É fundamental essa parte da formação, em cima de tudo, né? Para a gente dando essa compreensão, né? Porque a gente tem algumas gerações nossas que mesmo essa questão do aquecimento global já tem algumas décadas, né? Assim que isso vem chamando a atenção, que vem se cobrando isso, mesmo assim, né, a academia, a educação brasileira, ela abandonou isso aí. Então, nós temos gerações aí que não estão entendendo o que está acontecendo, porque isso foi negado, essa formação para essas pessoas. Não é porque eles são ignorantes disso por ser,
É porque houve uma decisão de um sistema de educação brasileira que negou isso para essas pessoas, que escondeu isso dessas pessoas. Então, é fundamental que o trabalho que a gente faz aqui, enquanto escola, enquanto trabalho, que a gente faça isso, recupere isso, apesar de ser numa escala pequena, mas é preciso que se reverbere para uma Amazônia, para um país como um todo, né? Que eu sempre tenho feito minhas críticas, que parece que nossos milhões de jovens que estão nessas centenas de faculdades e universidades desse país não estão tendo esse conteúdo que é fundamental para a gente ir buscando essa convivência, né? E essa compreensão do que está acontecendo. Então, essa questão da formação para as comunidades, para os jovens, para as mulheres, é fundamental nesse contexto aqui, até para eles lidarem melhor com a situação e buscar um caminho que vai amenizando esse processo todo, né? E, Joaquim, me diz uma coisa, assim, quais têm sido os desafios de vocês para financiar as iniciativas da organização? Que parcerias e modelos de financiamento têm se mostrado mais eficazes ou não? Enfim, como que você está lidando aí nesse caminho pela busca de recursos, de manutenção e das suas iniciativas? Olha, os recursos, assim, sempre estão ficando um pouco mais escassos, né? Isso é fato. Não vou dizer que está mais escasso, assim, né? É que tem uma situação que eu não sei como é que eu posso fazer uma observação. Perdão. Perdão que eu estou saindo de uma virose, não está fácil. Imagina, fica bom. Tá. Então, tem uma situação que ainda a gente convive com um pouco de dificuldade, que é lidar no momento de escassez de recursos, no momento que a gente tem uma crise muito séria, no momento que a democratização do recurso, a democracia e gestão de recurso tem contradições, entendeu? E cada dia mais as próprias entidades são mais exigidas para poder captar esse recurso, mesmo com esses desafios. Então, a gente vive esse desafio. Por isso que a gente, quanto a NAMA, a gente é uma entidade de base, eu lido com a entidade de base há bem aos 30 anos, eu vejo entidade de base que tem 25 anos que não conseguiu evoluir para esse grau de exigência que o sistema está cobrando. E a gente tem buscado minimamente, Canama, ser um pouco dessa referência para ajudar a ir trazendo essas comunidades para um nível um pouco, essas entidades para um nível um pouco melhor, para poder lidar com essa situação. Do ponto de vista direto com a comunidade, que a gente trabalha com açaí, com castanha, essas coisas tudinho, já não falando da nossa Amazônia, a gente vive um momento um pouco crítico nessa situação. Porque a gente vive um pouco aquela questão que até algumas décadas atrás a comunidade vivia impactada pela essa questão do patronato, do patrão, né? O sistema de aviamento, que eu acho que vocês devem conhecer o que é o aviamento. E hoje esse aviamento está voltando, mas é um sistema de aviamento com uma escravidão moderna, que a gente chama, né? Que é justamente o mesmo aviamento, mas o aviamento hoje é através do Pix, por exemplo. Entendeu? Então, e como a comunidade tem certas necessidades, que dela, por uma série de fatores, dada a crise, até que a gente está conversando aqui, é muito fácil chegar ao aviamento dela pelo Pix através de um cara que às vezes não está nem no Brasil. Segurando a safra da castanha, segurando a safra do açaí, segurando a safra de outros produtos, e essa comunidade, às vezes, ficando na mão desse atravessador moderno, que a gente chama, né? Que esse aviamento moderno, que essa escravidão moderna. Então, aquilo que a gente tinha, tipo, 40 anos atrás, 50 anos atrás, que era o patronato, o aviamento, isso está acontecendo agora de uma forma agora do mundo da tecnologia, da tecnologia contemporânea, né? Das coisas, né? Então, isso é um desafio que a gente tem no momento, né? Joaquim, só para dar um parecer aqui para os nossos ouvintes, né, que alguns não conhecem a realidade aqui no local,
Se você puder explicar um pouquinho, rapidinho, o que é aviamento e o que são atravessadores para esses produtores, para os nossos ouvintes poderem se situar um pouquinho aqui, como é que funciona. O aviamento, isso era, por exemplo, algumas décadas atrás, o que acontecia com o extrativista, com a turma que trabalhava castanha, com açaí, com óleo, enfim. Ele era aviado, o patrão chegava e dava o dinheiro para ele. Mas a produção tudo é minha. Geralmente, esse aviamento, o cara aviava ainda com mercadoria. Preço superfaturado, e comprava o produto, a matéria-prima, com preço baixo. Então, era um escambo, né, que existia naquele processo. Então, isso, a gente rompeu um pouquinho com isso, mas o sistema que a gente está vivendo hoje está trazendo isso de volta. Só que através da tecnologia. Por exemplo, eu estava um dia desse aqui próximo, no evento com os castanheiros, um atravessador recebeu lá 500 mil num Pix na conta dele para comprar castanha para um cara que está em São Paulo, por exemplo. Ou seja, eu sei que aquele cidadão está comprando castanha já da safra do ano que vem, não é mais desse ano. E o castanheiro já ficou na mão desse cidadão que ele não sabe nem quem é. Então, esse é um modelo, né, atual que nós temos, que eu estou chamando de escravidão moderna, né, que usa a tecnologia, né, para antecipar dinheiro e cobrar o juro por isso em cima da mercadoria que ele vai comprar daqui com um ano, daqui com 2 anos. Entendeu? Então, esse eu estou chamando de aviamento com a escravidão moderna, né, através de um Pix, por exemplo, que eu citei. Mas pode ter outros mecanismos ainda, né? E acaba que esse atravessador que acaba fazendo preço aí, né, Joaquim? Então acaba que o próprio produtor não consegue nem colocar preço no produto dele, né? Exatamente. Exatamente. A necessidade leva ele a fazer isso, né? Uhum. Uhum. Então, Joaquim, olhando aqui para o futuro, né, quais são as etapas que você imagina, né, para a sua organização, no papel, num contexto mais amplo de promover justiça ambiental, né? Você tocou em pontos importantes aí, né? E como é que você vê aqui os caminhos para a sua organização, né, nessa busca por mais justiça socioambiental? Olha, primeiramente, eu estou tendo agora justiça climática, justiça socioambiental, né? Eu acho que esse público nosso, que nós trabalhamos aqui, trabalhamos na Amazônia, que cumpre um papel especial da conservação da biodiversidade, que cumpre esse papel, deveria ser reconhecida por isso. Estou falando de um pagamento, por exemplo, de serviços ambientais, né? Ainda não temos isso reconhecido dessa forma, para que o Estado, né, ou quem quer que seja, reconheça o papel dos povos e comunidades tradicionais que cumpre esse papel, que trabalham com a floresta. E, nesse contexto de mudança climática, e assim como existe um seguro até para o agronegócio, por que não ter para a minha comunidade que só preserva a floresta e quer trabalhar de forma sustentável? Então, eu acho que isso é um caminho que a gente precisa perseguir. Segundo, a gente ter tecnologia e ter capital humano para esse momento, né? Às vezes eu fico escutando falar muito de bioeconomia, mas que bioeconomia que eu não tenho capital humano para trabalhar com isso? Que assistência técnica que eu tenho, agronomia, tudo isso está moldado para o modelo ainda da Revolução Industrial, que é esse modelo que está destruindo. Porque a própria academia não está formando uma nova geração com esse pensamento que a gente precisa, que a sociedade precisa nesse contexto que a gente está vivendo, de uma nova economia, de uma economia que seja focada na realidade que o momento está exigindo. Então, nós temos esse é um problema que eu acho que a gente precisa enfrentar quanto desafio. Outra coisa é que eu citei ainda há pouco. É preciso que o governo assuma um papel de protagonismo nisso. Não seja simplesmente um gerenciador desse sistema capitalista que está destruindo esse processo e cobrar da gente simplesmente uma adaptação.
eu acho que precisa ter justiça nesse processo. Então, eu acho que esse é um debate que a gente está fazendo, precisa fazer, intensificar, né? Que nós, quanto vítimas de um modelo, não podemos parar o preço disso, né? Que seja reconhecida o papel de quem desenvolve suas atividades em cima de um contexto que conserve esse ambiente que tem sido tão importante para nós e a gente não quer ele destruído, né? E dentro desse contexto que a gente conversou aqui, né, nesse tempo todo, quais passos, assim, na sua concepção, são necessários para a gente conseguir fortalecer a justiça socioambiental no Brasil e garantir que essas comunidades mais afetadas consigam se adaptar a essas mudanças climáticas, essas mudanças socioeconômicas que você falou também, que acaba que o clima também envolve na questão econômica dessas comunidades. Como que a gente consegue caminhar, né, para fortalecer essa justiça socioambiental nos territórios? Eu acho que, primeiro, vou usar uma palavrinha aqui que talvez ilustre bem isso. A gente se preocupar um pouco mais da porteira para dentro. Quando eu chamo da porteira para dentro, é porque quando a gente pega assim, toda a economia nossa, da agricultura familiar, da população tradicional, né? Quando a gente olha para tudo que é investido, se eu pegar a castanha do Pará, por exemplo, tudo que é investido nela, ou tudo que existe sob iniciativa nessa atividade específica, que fez com a Embrapa, que fez no Sistema S, nos diversos ministérios, nas universidades. Quando você olha para isso geralmente pega de um ponto para fora. Mas da porteira para dentro, que eu chamo, da comunidade para dentro, pouca coisa não acontece. As comunidades sempre ficam no abandono. Parece que a riqueza ela só ganha essa dimensão depois que esse produto sai da mão da comunidade, mas ela continua lá da mesma forma, com a mesma miséria, com a mesma necessidade. Não tem um paiol para guardar castanha, sabe? Não tem uma dignidade humana no trabalho que ela está fazendo lá dentro da floresta. Geralmente, todo esse trabalho está acontecendo da porteira para fora. A ciência, a tecnologia, o estudo, o crédito, tudo ali para fora. Por isso que o aviamento, né, que eu chamei da escravidão moderna, se dá porque dessa porteira para dentro só essa turma está agindo. Entendeu? Deixa da porteira para dentro quem age é os agiotas, vou chamar assim, os agiotas do aviamento, né, da escravidão moderna, e da porteira para fora, aí tem muita gente fazendo muita coisa, que é a universidade, é algo de pesquisa, é o Sistema S, é os ministérios fazendo muita coisa, mas dentro da comunidade, só o aviamento, né, a escravidão moderna está acontecendo. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que atacar muito, que a gente esteja mais presente na vida da comunidade, onde realmente as coisas estão necessitando de investimentos, né? Pelo que você está mencionando aí, né, é o valor econômico, não o valor humano e o valor ambiental, né? É poder olhar Exatamente. mais para os produtos da floresta também como um ativo humano e ambiental, né? Esse equilíbrio, tem que ter junto esse negócio. Não separa uma coisa da outra. Juntos. Os pesos estão diferentes, né? Então, é equilibrar esses pesos aí, esses valores aí. Gente, eu queria agradecer muito a você, Joaquim, que faz um trabalho incrível lá na ANAMA, então convido a todos a conhecerem a ANAMA, né? A gente vai colocar aqui o link, né, do site e das redes sociais da organização, e agradecer ao público também, a todos os ouvintes, e vocês podem encontrar mais informações, como eu falei, e é isso, queria agradecer, obrigada, Bruno, obrigada, Joaquim, mais uma vez. Obrigado, Cecília, obrigado, Joaquim, prazer participar aqui. E se o Joaquim quiser terminar com uma mensagem para o pessoal, exatamente. Uma mensagem para os nossos ouvintes que não conhecem a Amazônia, que você queira que conheça a realidade das comunidades, o que você falaria, Joaquim, para alguém que nunca foi à Amazônia, que não conhece o contexto local, o que eles têm que saber sobre o que está acontecendo aí, sobre essas mudanças climáticas, como elas estão impactando a Amazônia? Não, eu quero deixar uma mensagem aqui para todos que estão nos ouvindo, que porventura vai ouvir o que a gente está conversando aqui, é dizer que a gente, enquanto sociedade brasileira, né,
nós temos nossas regiões, cada uma com a sua característica muito própria, né? E a Amazônia tem, que é a maior parte desse país, né? É de uma riqueza extraordinária que a gente tem e que está sendo muito ameaçada nesse momento, né? A gente teme muito se a gente já não perdeu o momento de segurar esse ambiente, né? A gente fica muito assim pensativo se esse ponto de estrangulamento já não chegou. E às vezes a gente lamenta isso. Às vezes a gente chora. Sim. Pensar que a gente perdeu esse ponto do estrangulamento, de não ter mais salvação, né? Mas a gente acredita que a gente ainda possa recuperar isso, uma região que é fundamental para esse país e para esse planeta, né? Então, que nós sejamos, assim, bastante esperançosos, que a gente vá deixar algo muito belo para umas próximas gerações e que a gente não esteja aqui se liquidando nesse momento ainda. Tá bom? Um abraço a todo mundo. Obrigada, Joaquim. Todo nosso respeito, admiração e força no seu trabalho.